Emília. Oh, Fala, mestrão! Grande Léo Vieira, como é que você tá? Tudo certo, tudo bem, graças a Deus. Você? Tudo em paz. Pô, semana especial da luta, do evento nos Estados Unidos. Eu já trouxe um monte de gente aqui, eu já trouxe o Chatri, o Bochecha. Amanhã Ih, tem rapaz, Adrianinho e Demetrius frisou aqui, tá? Johnson. Congelou aqui pra mim. Ih, voltou aí? Voltou, não Voltou? sei. Voltou. Eu falei, eu já estamos numa semana super especial aqui. Eu já falei com o Bochecha, já falei. Amanhã tem Adrianinho, tem o Demetrius Johnson. Falamos com o Chatri agora há pouco. Como que tá a expectativa? Eu falei com o Mike Mussumessi também, que vai disputar, vai defender o cinturão dele. Eu quero saber tudo que você tem para contar desse evento grandioso e como é que tá a expectativa para a semana da luta. Cara, a expectativa de, pra mim, de um ano, mas eu acho que pro One de 10 anos, né? Eu acho que é o sonho de todo o evento foi poder alcançar o que a gente vai fazer agora essa semana. Então tá todo mundo com expectativas positivas, um card fenomenal, entendeu? Com lutas de várias modalidades, com os heróis de todas as modalidades e de vários países, representando vários países diferentes. E a energia e a vibe para essa competição, as expectativas estão muito boas, cara, muito boas. Então, muito legal. E você tá fazendo um negócio tão legal lá. Eu acho que a gente não falou ainda desde que você assumiu esse posto de que é vice-presidente de grappling, diretor-geral de grappling, alguma coisa assim do evento. E aí a gente viu, você trouxe o clandestino para disputar cinturão, e a gente tá vendo esse grappling de alto nível num evento de artes marciais com o alcance do An é uma coisa que a gente nunca viu antes, né? Como é que a tua realização de conseguir botar uma parada dessa junto assim, como é que fica o coração quando você vê aquilo lá? Cara, fica dividido assim, fica muito grato por poder fazer parte disso, por poder sonhar e sonhar com outras pessoas sonhando em poder ganhar essa grande esperado status que a gente sempre quis, entendeu? Eu acho que é um momento do esporte, do grappling, do jiu-jitsu, que a gente está conseguindo alcançar coisas muito grandes e é um passo, está sendo um passo, entendeu? É, é um desafio muito grande também, que eu tenho com muita responsabilidade, porque eu tenho minha posição dentro do One, que eu sou o vice-presidente do grappling, mas eu tenho o técnico da Checkmate, eu tenho meus atletas, entendeu? Mas foi também por entender esse posicionamento, essa seriedade e toda essa imparcialidade para levar que eu fui convidado. O Chatra é uma pessoa fantástica, faixa marrom do Renzo Gracie, apaixonado por jiu-jitsu, que que ele teve um desafio enorme, né? Ele topou um desafio enorme de trazer o jiu-jitsu, o grappling para dentro do cage, né? Entendeu? Expondo, botando em risco todo o evento que ele já tem, a tradição de evento que ele já tem, dentro de um esporte de strike, a gente entrar com grappling, entendeu? E eu tive o privilégio de poder estar liderando esse novo desafio. É um desafio grande que eu costumo comparar, o Rafa, assim, eu tô apresentando o futebol pro público do NBA, Hum. entendeu? O NBA é aquele jogo rápido, cesta pra caramba, o movimento pra lá, pra cá, troca jogos, cara de cesta pra caramba, placar grande, fácil de entender, cesta pra lá, cesta pra cá. O futebol é aquele negócio mais lento, mais longo, às vezes dá um 0-0, mas o jogo foi bom pra caraca, quem entende adora, entendeu? Agora, precisa passar por essa educação. Então eu estou tentando transformar o futebol como se fosse uma apresentação boa para essa plataforma que é de entretenimento, que é de performance e que respeita muito o artista marcial e que a gente do jiu-jitsu do grappling nós temos uma dinâmica muito boa. Nós temos muitos bons atletas, então poder criar uma oportunidade para esses atletas representarem seu país, poder viver com dignidade e colocar o jiu-jitsu na frente
entendeu? Lutando jiu-jitsu, mantendo nossos atletas dentro do nosso esporte, está sendo uma experiência muito, muito gratificante, graças ao One e o Chatri que compraram essa briga aí pela gente. É muito legal aí. E pra quem não sabe, o Leozinho é o grande mentor do Bochecha aí há anos, anos, anos. Você não tem uma coceirinha pra botar ele pra fazer um grappling ali, não? Ô, bicho, faz um favor aí. Eu falo, eu cutuco toda hora, mas eu, tipo, como o professor que eu sou, eu não sonho o meu sonho, né? Eu acho que um dos problemas de hoje em dia, que a gente tem esses dramas de hoje em dia, é que muitas vezes os professores, os coaches, os pais, eles sonham os sonhos dos filhos. E aí eles botam as frustrações dele nos filhos, e aí querem mandar, às vezes nem sabe se o filho quer fazer aquilo, entendeu? Então eu coloco muito, eu vejo muito o que cada filho meu quer, e eu sei a vontade do Bochecha, eu sei que se eu pedir para ele lutar o grappling, ele vai lutar. Eu sei se eu pedir para ele lutar de kimono, ele vai lutar, entendeu? Pelo respeito e gratidão que ele tem a mim. Mas ele também sabe que esse código de honra que os atletas têm, dele poder me servir, ela é proporcional ao meu serviço que eu presto para ele. E por entender isso, eu sei quais são os objetivos dele. E o que o pai, um verdadeiro pai quer, é o filho realizado, né? Tipo, eu quero ver ele alcançando o que ele, entendeu? Às vezes nem sonhava, entendeu? Então poder incentivar ele a fazer as coisas hoje em dia, ele acabou perdendo, coitado, o corner, né? Porque eu tinha a posição do corner, né? É assim que eu conheci o Chata, foi assim que eu conheci o evento, foi assim que eu. Caramba, que eu você não vai no corner dele mais? Eu nem tinha me ligado disso. Puta não, que não pariu. Pois é, então eu posso participar do campo, posso participar do treino, dar dicas, ser o coach, mas lá na hora eu tenho a minha posição, ele tem os corners dele, entendeu? Então eu sou um coach mais participativo de uma outra frente. Eu sou. Então ele perdeu esse corner, né? Mas ao mesmo tempo o jiu-jitsu, eu abri mão disso porque ele entendeu também o quanto que eu gostaria de tomar essa posição, o quanto essa posição seria importante para a gente do jiu-jitsu. E ele fez muito bem, ele tem feito muito bem. Então, mas eu adoraria botar ele, entendeu? Eu vejo várias, eu consigo ver várias possíveis lutas, entendeu? Puta merda, já pensou? E o cara é tão gente boa que você falar pra ele assim, bicho, eu preciso que você entre lá e lute capoeira. Cara, ele vai falar, porra, mas eu não sei capoeira. Ele fala, faz uns giratórios lá, o cara vai, tá ligado? Ele fala, tá bom, eu vou lá, eu vou ver o que desenrola. O bicho é muito gente boa, né, cara? Muito gente boa, é impressionante. Eu gravei com ele em Santos, no comecinho do ano que eu tava lá. Eu liguei pra ele e falei, bicho, tu não vai escapar, eu tô no Guarujá, tô a 10 minutos de você, vamos fazer? Ele, não, vamos fazer. E eu sempre falei que a pior entrevista que eu tinha feito, o pior papo que eu tinha feito até hoje, até hoje, assim, antes de ter feito lá no carro com ele, era com ele. Porque a gente fez e tava com atraso, tava meio, sei lá, tava de manhã, ele tava meio cansado, ele não me escutava direito, eu falava, aí ele ia falar por cima, ficou uma bosta, assim, truncado, sabe? Não, aí, não, o papo foi bom, mas a qualidade foi terrível por causa desses perrengues, né? E aí eu cheguei lá, tipo, meio-dia, fui encontrar, ele tava fazendo uma preparação física. Aí eu encontrei com ele, ele falou, cola aí, a gente termina de fazer a preparação, vamos comer alguma coisa, e aí a gente vai gravar. Eu falei, pô, fechado. Parei lá na preparação física dele, fiquei vendo ele tomar, e eu não conhecia ele pessoalmente, né? Aí eu ficava olhando, eu tenho esses deslumbres, né? Pô, eu sou fã de artes marciais, eu sou fã de jiu-jitsu, né? Então eu ficava olhando e falava assim, caralho, o Bochecha ali, cara, que foda, cara. Eu tenho umas paradas dessa, tá ligado? E aí, vamos almoçar? Bora, vamos almoçar. Aí a gente foi almoçar, foi no restaurante do amigo dele, do De Boa lá, do Dick. Como é que é? Dick de Boa, Dick de Boa. O restaurante chama de Boa. Cara, e a gente sentou lá, tipo, era 1h da tarde, a gente saiu de lá, acho que 4h30 pra ir gravar. E a gente riu pra caramba, tirou sarro um do outro e ficou zoando com os caras e não sei o quê, e comemos açaí, comemos sushi, que não sei o quê, blá, blá, blá. A hora que a gente sentou no carro pra gravar, a gente era brother, tá ligado? E aí a gente
cara, e fizemos um papo, sei lá, de 2 horas que eu saí emocionado, assim, de ter Não, e aí feito. ele é um cara acessível, um cara que é um cara acessível, né? Tipo, você vê, você não conhecia o cara, entendeu? Você sentou, almoçou, saiu, parece que conhece ele a vida inteira. Ele é Exato. realmente esse ser humano é um bom, é o que eu falo, eu costumo falar, tipo, o nosso esporte essas pessoas, são uns ótimos embaixadores, né, embaixadores do esporte, né, que vão, representam a gente em outro, nosso esporte ou nossa bandeira em outras organizações e abre porta para outras pessoas, que um cara desse consegue trazer multidões pra gente, né. Exato. Eu lembro que você falou isso agora exatamente. Eu tive o privilégio de ver esse documentário dele que tá saindo do forno aí, em primeira mão, que eu tava fazendo umas legendas pra ele e tal. Ele me mandou uma mensagem do nada, uma hora, eu falei assim, ô Rafa, você conhece alguém que pode legendar pra mim? Eu falei, caralho, manda pra mim que eu ponho, eu faço. Tá falando sério? Eu falei, eu tenho um softwarezinho aqui que faz metade do trabalho, eu só dou uma repassada, eu faço amarradão. E aí, nada bobo, eu assisti o documentário primeiro também, né, pô? Tá pensando que... E aí tem uma Ele me parte... ficou feliz, ele ficou muito feliz que você falou, ele falou disso pra mim, porque ele tem falado, eu ajudei em algumas coisas, eu não vi Ah, ainda. E ele falou, Léo, vou te mandar o link. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não me manda o link. E não, Léo, eu quero que você veja, mestre. Pô, vê o... Eu falei, cara, não quero. Eu falei, eu sei que você não mandou o link pra ninguém, se esse link vaza, esse negócio vira um tropa de elite aí, todo mundo assiste aí. exatamente, exatamente. Pra mim, eu falei, não, nem quero. Depois, aí agora tá em casa, eu falei, vamos assistir junto. A gente para ali, eu assisto no seu computador, vejo. Agora não me manda link, não, brother. Esse negócio vaza, imagina a resposta na É, minha mão. com certeza, com certeza. Aí, eu também, porra, eu não mandei o link pra ninguém. O Rodolfo Vieira tava aqui, eu gravei com ele, eu botei 30 segundinhos só pra ele ver uma parte que falava dele e tal. E Que ele legal. falou, como é que assiste? Como é que assiste? Eu falei, pô, vem aqui, a gente faz uma sessão na televisão e eu te mostro. E aí, né, nesse documentário, tem uma hora que você fala que o Ah, Bochecha é. devia ser um embaixador do esporte, que os caras deviam viajar esse cara pelo mundo inteiro, porque todo atleta que tá começando e que vai surgir, você queria que fosse igual a ele, que o ideal seria que fosse um atleta igual a ele. Cara, isso bate profundo, né, mestre? Pô, é muito... Então, eu não sei, mas é uma verdade, entendeu? É uma verdade para mim que eu tenho. E é uma verdade que eu realmente eu desejaria para todas as equipes. Eu acho que, tipo, que academia que não gostaria de ter um Bochecha, né? Aquele atleta disciplinado que chega na academia, cumprimenta os faixa branca, trata bem. Quer tratar bem um coach? Me tratar bem. Rafa, é muito fácil. Eu sou o cara que tô lá no tatame, mandando e desmandando, entendeu? Eu tô no seu corner, eu te trago confiança, eu tenho. É difícil. Eu falo, Chava, quer me tratar bem? É o cara que entra na minha academia, ele trata bem o pessoal da limpeza, o cara que limpa o tatame dele. Entendeu? Porque eu dependo desse cara também. Pro meu trabalho sair bem, eu dependo do cara da limpeza, eu dependo do cara que é da organização, eu preciso do secretário, eu preciso do desk, eu preciso de várias pessoas. O cara que trata essas pessoas bem onde eu mais reparo. E o Bochecha é aquele cara que ele entra, ele cumprimenta quem ele conhece, ele cumprimenta quem ele não conhece, ele para pra falar com todo mundo, ele tira foto com a criança, ele tira foto, ele treina com faixa branca, e o cara é 14 vezes campeão mundial. E o cara é o cara Caraca. que ser o cara mais inacessível, entendeu? A gente tem gente que tem menos da metade do que ele tem, ou outros caras que não tem nada que ele tem, e bota e coloca um status, algumas coisas entendeu? Como se tivesse, entendeu? Como se fosse o rei do mundo, entendeu? Então quer dizer, ele é um cara que ele aplica, para replicar esse cara dentro de uma academia, é perfeito, porque as academias você vai ter um bom exemplo, entendeu? Você vai ter outras pessoas para poder serem guiadas, serem seguidas. O esporte você precisa de ter, você é referência. A gente quer copiar, sempre está querendo copiar alguém, entendeu? E o Bochecha é uma pessoa boa para você ter no tatame que você tem como dar referências, entendeu? De poder, para criar novos atletas. Um bom atleta e uma boa pessoa, né, mestre? Que tem que ser lado a lado, né? E que muitas vezes a gente confunde e a mídia social não mostra isso. Geralmente a gente acha que é pela quantidade de seguidor de mídia social, a gente acha que a gente avalia o caráter daquela pessoa, né? E depois se frustra, e depois não percebe, e a realidade não é essa, né? A realidade é Exato. bem diferente, né? Exatamente. Escuta, a gente tava falando do mercado, né? Que você tá como se você estivesse introduzindo o futebol
pro público da NBA. Na Ásia ali, que é o grande core, né, do One, é muito striking, né? Então, essa parada de você trazer o grappling para um lugar que o striking é predominante, rola uma preocupação em. Porra, eu fico chamando ele de Mickey Musumeci, ele fica louco comigo. Ele fala, não é Mickey, Mickey é o Mickey Mouse, eu sou o Mikey. Mas eu falo automaticamente, toda vez que eu vou falar, eu tenho que parar, engolir e mudar de Mickey para Mike. Um cara como o Musumeci, por exemplo, que é um cara super ativo e rola, eu acho que um pouco daquele Royce Gracie no UFC 1, né? Um cara magrinho, uma cara meio de nerd, assim, que você fala, esse cara vai ganhar de quem, porra? E ele vai lá, passa o carro e é um negócio sensacional. Rola essa preocupação e você fazendo não sei se é você o matchmaker, mas a hora de sentar e bolar o que vai rolar e tal, rola uma preocupação em trazer um negócio exciting pra galera já começar a assistir uma coisa bem movimentada, bem técnica? Eu recebo pedidos, informações, atletas da equipe, fora da equipe, de tudo que é lugar, de todos os esportes de grappling querendo lutar, né? A gente procura o atleta que não tá pela regra, que não tá lutando pela regra, mas o atleta que luta pela finalização. Eu tenho um time de matchmaker que é liderado pelo Matt Hume e tem anos de experiência nessa questão de lutas, né? Entendeu? Então hoje em dia eu já entendo muito melhor o que procurar para poder lutar. E eles confiam muito nisso. Então a gente vai atrás dos lutadores que têm alto índice de finalização, que tem o comprometimento de lutar e não pensar na regra, porque a nossa regra ela é muito simples. A gente não quer o cara que seja campeão e que lute por lutar. A gente quer o cara que quer lutar, o cara que quer fazer a diferença. A gente não tem, a ideia não é ter uma categoria grande, a ideia é ter uma categoria apertada onde somente aqueles selecionados. Então e principalmente porque é o início do esporte, eu tenho uma responsabilidade grande no quesito de fazer a luta do grappling ser interessante para aquela pessoa que não conhece. Porque você tocou no ponto asiático. Lá na Tailândia, entendeu? Se eu boto os caras do grappling para lutar, a maioria não entende. Então eles vão ficar olhando, com facilidade, eles vão se entediar. Né? A luta strike, você mesmo não entendendo, é uma luta, você sabe, é soco para lá, soco para cá, até que um cai. Então é muito dinâmico. Então eu preciso transformar a luta, dar uma dinâmica na luta, na regra. Agora eu preciso de um comprometimento dos atletas de ter essa entrega. Porque se o atleta não der essa entrega, você pode botar a regra que for, botar o bônus que for, colocar as coisas que for, que se ele não se entregar da maneira que ele deve, eu não entrego o produto. Então é uma combinação de resultados, entendeu? Que atraem esses atletas para serem convidados, agora, e de performance e de entrega, entendeu? Então, a nossa preocupação é poder educar essa pessoa que não entende de grappling, mas poder fazer ele entender através de uma regra básica, simples, entender a dinâmica de movimentação e de agressividade, porque aí fica fácil de entender. Se eu vejo alguém atacando constantemente o outro, eu sei que aquele cara ali é o que tá dominando, entendeu? Exato. Então a ideia é isso. Então a gente todo busca sempre alguém que é do jiu-jitsu, alguém que é do grappling, que é do wrestling, alguém que é do judô, e todo mundo vem com uma carga de técnica, de estratégia da luta anterior. E isso que eu tento resetar e falar, não é, entendeu? Que é eu educo, a gente tem treinamentos, a gente fala sobre a regra, a gente treina nossos juízes, entendeu? E eles têm feito todo um trabalho para reeducação dos atletas, mas também da comunidade, para poder todo mundo entender o que a gente está propondo, entendeu? Mas tem sido bom, porque tem mesmo na luta que teve o Renato Canuto com o Tommy, não houve finalização, mas foi uma luta onde nós tivemos um feedback positivo de todo mundo, muita gente. A própria luta do Musumeci com o Clandestino foi super movimentada, foi bem legal. Exato. Então, e o One é uma plataforma que tem, cara, ele tem os dados, os números todos
tempo a tempo. Então, tipo, acaba o evento, na semana a gente já sabe por gráfico, por números exatos, o quanto que a luta prendeu, ou levantou, trouxe, a gente perdeu ou ganhou views, o quanto que foi, vendeu. Então, o grappling tem uma posição, ele está sendo notificado, as pessoas têm interesse, mas a gente precisa criar uma conscientização, e principalmente dos atletas, de entregar o que eles se comprometeram, porque ali a gente vai conseguir colocar o jiu-jitsu da maneira que a gente realmente sempre sonhou. Exatamente, exatamente. Pô, e eu fico na super torcida aqui. Ó, esse evento em particular, que é sexta-feira, dia 5 de maio, vai começar 8 horas da noite lá no Brasil, no Combate. Isso também é uma novidade maravilhosa, né, cara? Passar o ano no Combate, agora narração do Rhodes, Ana Rissa, e a galera poder assistir, porque sempre foi um perrengue de... eu tinha falado isso com o Chatra, inclusive. A primeira vez que eu falei com o Chatra, eu fiz um podcast com ele e com o Renzo junto, cara. Foi um negócio demais. Mas eu tinha falado pra ele, eu falei, você acha que a audiência no Brasil não tá tão grande? É por causa do horário, tipo, sei lá, passava 6 horas da manhã, e aí a hora que a galera chegava em casa no fim da tarde pra assistir, já sabia o resultado, aí não dá aquela vontade de assistir e tal. E de um ano pra cá, ou de 2 anos pra cá, eles inverteram, passando nos horários daqui, que é um horário, o mesmo horário, por exemplo, de um UFC, de um Bellator que passa lá também. E agora passando no Combate. É um negócio, é um alcance sensacional. Vocês já sentiram essa diferença desses eventos que tá sendo transmitido no Combate? Cara, a gente vê, porque a gente vê atletas nossos servindo do próprio Fabrício, né? Atletas nossos vindo lá para poder ajudar. Essa troca que a gente está tendo para poder. São regras diferentes, regras que eles não estavam acostumados, entendeu? São regras diferentes, mas nós temos vários campeões brasileiros, entendeu? Então, esse canal é muito importante para a gente, porque a gente consegue mostrar os campeões que a gente tem no Brasil, os brasileiros que a gente tem, a gente consegue mostrar uma outra modalidade, porque que as pessoas não têm noção, porque até hoje, muitas vezes a gente assistia os outros eventos, o próprio UFC, e achava que o Muay Thai daquele cara é bom, mas comparar aquele Muay Thai com o Muay Thai que a gente tem dentro da disciplina de Muay Thai do One, imagina, não... é impressionante, você senta no ringue ali, você ouve, meu irmão, a pressão que você ouve de osso no osso, dando... Fico só imaginando. Os caras se chocando de uma forma que... Entendeu? Então, você tem um kickbox, aí daqui a pouco sai o kickbox, entra o grappling, sai o Muay Thai, vem MMA. Então você quebra, você tá o tempo inteiro tem uma coisa nova acontecendo, uma regra nova acontecendo. Entendeu? E levar isso tudo pro Brasil é muito bacana, porque o Brasil, a gente tem bons lutadores de MMA, tem lutadores de grappling, tem lutadores de Muay Thai, temos atletas do Muay Thai, do kickbox, que muitas vezes não tinham esse canal, e hoje em dia tem essa voz, através do One, através do Combate, entendeu? E poder tá lá tá sendo muito legal essa experiência. Legal mesmo. Ó, e tem no card inicial, a gente fica falando do Mike Musumeci, tá vendo? Eu tive que fazer de novo. Eu olhei, bate Mickey, aí eu falo aí eu troco e falo Mike. Mas um pouquinho antes tem o Ryder com o Rutolo, que é um lugar. Com o Tai Rutolo também, que vai ser um lutão. Fala uns nomes, dá uma carteirada aí de uns caras que você tem em contrato com o One que a gente pode esperar para ver lutas esse ano aí de grappling. Os irmãos, né, Tai e Cade Rutolo são fenomenais. Além de ter uma personalidade muito bacana, ser um atleta que eles lutam, é muito o exemplo de lutador que a gente quer lutando. É bem dinâmico, luta pra frente, luta pra finalizar, entendeu? São acessíveis, dão umas entrevistas muito boas, são muito confiantes na luta e querem lutar, e querem topar desafio.
O Cage é o campeão da categoria, né, 77 quilos, entendeu? Ele vai estar lutando em breve com o Tommy Langaker, que tá vindo de vitória O Tai sobre acabou o. de ser coroado campeão mundial pela IBJJF com a suspensão do Mika, né? Exatamente, exatamente. Entendeu? E o Tai, ele quer ser o maior nome da história do grappling. Ele quer poder crescer, ele quer subir de categoria. Por isso ele está querendo lutar outras categorias, desafiando os novos. Por isso a luta com o Ryder, porque o Ryder é o atleta pesado. A última luta de grappling Porra, foi dele com o André Galvão. é o André Galvão, Eu exatamente. acompanho, Entendeu? Então, mestre. Pô, eu faço meu dever de casa aqui, né? mas ele quer ser lutar com todo mundo, lutar com todas as pessoas. E ele tem esse plano de carreira para ele. Mas nós temos o Tommy, pô, o Viking, né? O Viking do Jiu-Jitsu, entendeu? Dos nossos contratados, todos que a gente contrata, a Bianca Basílio, a Tami Musimeshi, entendeu? São Danielle outros Kelly, lutadores. eu sou fãzão dela também. Eu sempre falo com ela no Instagram. Menina muito boa de grappling também. É a O campeã, que, né? o que é, o que é bacana é que as pessoas não sabem que está acontecendo, é porque antes nós tínhamos apenas algumas categorias fechadas e a gente só recrutava e estava lutando dentro da categoria. Agora a gente está expandindo, não é abrindo novas categorias, mas abrindo lutas vamos abrir lutas em outras categorias com contratos também flexíveis. Então isso vai poder brincar um pouco, que é uma dinâmica, uma estratégia diferente que o One tá utilizando, mas que vocês vão ver muita coisa diferente aí para acontecendo até o meio do ano. E, porra, no grappling faz total sentido, porque esses caras estão tudo competindo aí, categoria absoluta, não sei o quê. Por que não rolar umas lutas casadas Tairo Tolo contra o Rider? Porra! Não é? É o que a gente gosta de ver. E isso daí, voltando naquele papo de introduzir o esporte numa área predominante de grappling, acho que de ter a diferença de tamanho, aquele cara mais musculoso e aquele cara mais magrinho, e aí o magrinho ganha do musculoso, os caras falam, caraca, que da hora. Isso tudo faz parte, acho que, de um plano master aí de dominar o E, o, mercado, né? a gente quer essa mistura, né? Mas a gente, acima de tudo, a gente quer mostrar o atleta, né? A gente quer mostrar o compromisso do atleta, a entrega que ele é capaz de fazer, né? Então, tipo, o cara chegar lá e conseguir entregar o que ele está prometido, isso é importante para a gente. Então, a gente está em busca dos melhores, no melhor dos melhores. Tem muito atleta bom, tem muita gente boa, entendeu? Agora tem uma minoria que realmente entrega aquilo que fala, entendeu? Então a gente está realmente em busca dos atletas que são os melhores, entendeu? Para poder ajudar a gente a construir essa plataforma, entendeu? Que foi aberta e que tá vindo com sucesso, e que isso está sendo importante. Muito legal. E pra gente encerrar, mestrão, faz um preview aí do que esperar pra essa luta do Musu Messi contra o Almar. Como é que fala? Almar vai ou Almar vai? Vai, acho, né? Vei, talvez. É um rapaz do Iêmen, né? Pô, Aham. um lutador. É isso que está sendo bacana, entendeu? Acho que o mundo do grappling ele começa a misturar pesar. Tipo, às vezes a gente não percebe, não, quem são esses? Mas campeão mundial do no-gi, representando a Atos, San Diego, entendeu? Um atleta que quebra, tipo, às vezes o paradigma, né? Que todo mundo, é brasileiro, brasileiro. Ah, não é brasileiro, mas é um americano. Do Iêmen, entendeu? Então, É. a gente fala, caramba, campeão mundial no-gi, dentro do esporte, né? Que tem uma predominância de brasileiro, entendeu? E vai ser uma luta muito boa, entendeu? Pela entrega, no que eu falo, a entrega que eles vão se entregar. Eu tenho conversado muito com o Mike, as nossas regras mudaram muito, né? Então, o Mike
o guardeiro que agora está aprendendo a tá com as estratégias de lutar em pé, dar queda, e a gente sempre conversa bastante sobre isso. Então, a regra ela é construída para poder mostrar entendeu? A agilidade, a dinâmica da luta. Então, tipo, a gente não prevalece um atleta ou um estilo de jogo. A gente quer uma regra que seja aberta, mas que seja para frente, seja para finalização. Então a gente apoia a agressividade e as finalizações, e a gente penaliza severamente as amarrações ou a passividade. Muito Né? legal. E dentro disso, tanto os 4 atletas, né? O Ryder e o Tai são pessoas que a gente sabe que vão pro tudo ou nada. E o comprometimento que o próprio Mike e o Osama estão se comprometendo a lutar entre matar ou morrer, eles mesmos estão se colocando numa posição que a luta vai ser bem bacana. E isso é bom para mim, entendeu? Bom para o evento, bom para nossa comunidade, bom para todo mundo, que daqui a pouco a gente vai ter mais eventos e quem sabe um dia um evento só de grappling, né? Caramba. Assim como, né? Um GPzão do One de grappling aí, já pensou? Ia arrebentar. Pois é, já é uma coisa que o Chatri já soltou. Né? Ele já soltou, já pediu já tem pessoas fazendo um dever de casa. Ele já me perguntou já sobre a possibilidade de fazer um evento só de grappling, e isso vai ser um marco, porque para a gente usar uma plataforma que tá sendo streamer para mais de 150 países, entrando no combate, entrando no Amazon Prime, entrando em vários lugares. Demais. Fazer um GPzão absoluto lá no One. Quem sabe o Bochecha não chega e fala: ô mestre, posso lutar isso aí? Minha ideia é essa, é criar um status para esse lutador de grappling, e atletas do MMA vão sonhar em querer lutar nos nossos eventos. Isso ia ser demais. Demais. Esse é o status de querer. E eu vim da luta, eu era filmado pelo Paquetá, né, cara? Da época que eu lutava. Entendeu? Tipo, você tinha sorte se quem filmasse você fosse o saudoso Paquetá. Entendeu? Então, tipo, hoje tá vendo isso, você entrar no YouTube, assistir as nossas lutas, tá muito bacana ver onde o esporte chegou. Muito legal mesmo. Então, ó, lembrando, sexta-feira, 8 horas da noite, começa no combate. Eu vou postar no Instagram da MMA hoje o card, a hora que começa, fica ligado. E aprecia, acompanha, vai ser um eventão. Tem o Adriano Moraes na luta principal, desafiando agora o Demetrius Johnson pelo cinturão. Aí tem o Mike Musumeci defendendo o cinturão de grappling dele, e o Tairo Tolo, só craque. É um card imperdível, o primeiro evento do One aqui nos Estados Unidos, vai ser lá no Colorado. E, mestrão, que precisar para ajudar a divulgar qualquer coisa, conta comigo sempre, daqui é parceiro. O perfeito é isso, é a gente poder abrir essa plataforma para poder expor, falar o que a gente faz, entendeu? A gente costuma falar, o bom produto não precisa ser nem vendido, né? Ele já é vendido automaticamente. É um bom produto, todo mundo que vê, compra, sabe? Os Estados Unidos vai ser a primeira vez que eles vão ver o que a gente está fazendo. Tem planos, o One e o Charter tem planos para levar o evento para o Brasil. Os caras têm um plano de expansão que é gigante, entendeu? E o que a gente precisa é que as pessoas deem esse feedback, as pessoas curta, compartilhe e comente, fale, entendeu? Porque é um feedback que hoje em dia a gente está nessa era digital, entendeu? Então todo feedback, tudo que as pessoas, entendeu? A gente está botando o grappling dentro de um lugar que nunca foi visto, entendeu? É muito fácil fazer um evento separado, é muito fácil fazer um evento fora de uma plataforma que já é grande, entendeu? O que a gente está fazendo hoje, a gente está num lugar onde nunca ninguém sonhou estar. E eu acho que, tipo, poder as pessoas do jiu-jitsu, é óbvio, a gente torce para brasileiro, a gente quer ver os brasileiros lutar, mas a gente quer ver também o nosso esporte, entendeu, alcançar isso. Então, a galera do grappling, do jiu-jitsu, entendeu, acompanhar
deixar sugestões, mandar lembranças, fazer, curtir, compartilhar, ajuda muito a nossa plataforma, ajuda muito a gente ter o feedback de saber que a gente está no caminho certo, de que a gente tem pessoas que se assistem, que a gente tem engajamento. E realmente é um canal importante para a gente poder pedir esse acesso. E é muito obrigado por você abrir essa porta e poder estar fazendo essa semana aí praticamente um especial do One Total, com a galera. total. É o Takeover, One Takeover. Mestrão, obrigado de coração. Vamos lá, bom evento. Não vou estar lá, mas vou estar assistindo, comentando, postando. Então, é como se eu estivesse lá de coração, eu vou estar lá. Então, tô na torcida, que dê tudo certo, vai dar. Então, é isso. Vamos com tudo e sexta-feira, hein? Tá certo. Muito obrigado. Obrigado. Valeu, mestrão. Um abração, viu?